Salve, rapaziada, bem-vindos a mais um react no canal. Hoje estamos aqui para reagir a todas as finais da Champions League desde 2005 do canal Fut 11v11. Vamos lá, rapaziada, esse vídeo aqui vai ser de meia hora, então sem enrolação, bora lá, coloca aqui pra gente e play. Alguns já não têm mais espaço para tantas, outros ainda sonham e gastam rios de dinheiro para chegarem à sua Acho que o PSG não tinha ganhado ainda nessa época. Foi quantos? Esse vídeo. Foi um mês. Esse já ganhou um mês atrás, acho que ganhou já. 5 nós estamos cada vez mais próximos de conhecer o mais novo campeão da Liga dos Campeões. Mas antes a gente vai relembrar agora todas as últimas 20 finais que entraram para a história 2005. da maior competição de clubes do mundo. Foi Finalmente Liverpool, chegou a hora da Milan gente que fazer ganhou, um não resumo lembro. das últimas 2 décadas da Champions League aqui no canal. Mas antes eu preciso dar um salve aqui para os 2 membros do canal, que eu nem sabia que o clube de membros já estava ativo, velho. Mas quando eu fui pegar pra ver, cara, o Alexandre e o Túlio Lombardi já tinham virado membros aqui do canal, velho. Então, pô, Sim. muito obrigado de verdade aí pelo apoio. Eles já foram lá e resolveram. É dar um salve pra eles aqui no começo da temporada 2005-2006, no dia 17 de maio, em Paris, entre o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e o Arsenal de Henrique. Meu Arsenal, será que vai ganhar alguma Champions? Logo no primeiro tempo, o goleiro Lemán foi expulso, deixando o Arsenal com 1 a menos. O do Belletti, Mas, né? mesmo assim, quem saiu na frente no placar foram os ingleses, com um gol de Sol Campbell, que você tá vendo aqui agora. Mas no segundo tempo, veio a virada. Eto'o consegue empatar o jogo para o Barcelona e o nosso herói improvável, o brasileiro Belletti, vira o jogo para o clube espanhol. Inclusive, cara, esse é o único gol dele com a camisa do Barcelona. Comenta aí agora o que vocês preferem: conseguir marcar 20 gols por um clube ou marcar somente um mísero gol. Mas esse gol é como esse do Belletti, que garantiu o título da Champions Se o Belletti jogasse no Arsenal e fizesse o único gol com a camisa do Arsenal contra o Barcelona aí, era ídolo. League para o clube catalão. Eu prefiro 1000 vezes terminar que nem o Belletti, mano. A importância do bruxo para essa Champions foi tão grande que o ajudou a vencer a Bola de Ouro de 2005 e o prêmio de Perdeu melhor pro jogador Inter da no Europa Mundial. em 2006, concretizando então com chave de ouro a grande jornada de Ronaldinho Gaúcho pelo Barcelona. Na temporada seguinte, agora em 2006-2007, a final foi disputada em Atenas, entre o Milan comandado por Kaká e Carlo Ancelotti e o gigante inglês Liverpool. Mas o clube italiano controlou o jogo e venceu Nessa por época aí 2 a 1, com o 2 Milan gols de era Inzaghi. de O City ainda conseguiu descontar no fim para o Liverpool, mas não foi o suficiente. A camisa da Adidas destaque era da campanha linda. foi Kaká, que brilhou na competição com gols, assistências e atuações memoráveis. O desempenho foi tão marcante que o brasileiro foi eleito bola de ouro daquele ano. Isso é pra gente ter noção do quão importantes são os brasileiros desde sempre, né, cara? Os 2 primeiros vencedores que apareceram nesse vídeo foram comandados por 2 jogadores brasileiros, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. E os dois depois, foram bola nunca de ouro, mais. o melhor do mundo pela FIFA naquele ano. Cara, se a gente tirar os brasileiros dos clubes europeus, não sobra nada. Com essa vitória, o Milan agora conquistava Maldini, a sua 7ª nossa. Champions. Mas o ritmo não pode parar, mano. Então vamos pra temporada 2007-2008. Agora, com a final Manchester sendo United. decidida em Moscou, a Champions teria sua primeira decisão 100% inglesa, entre o Manchester United, comandado pelo jovem Cristiano Ronaldo, e o Chelsea, que na época era comandado por Frank Lampard. E, mano, foi uma partida pegadíssima, como uma final desse tamanho deveria ser, né? Cristiano Primeira Ronaldo final foi do o Chelsea. responsável por abrir o placar com um gol de cabeça que você tá vendo aqui agora. Olha só, né, mano? O robôzão. Eu me lembro que foi aí que o Terry escorregou no pênalti, se não me engano. Novinho ainda, Eu assisti cara. esse E pensar jogo, que velho. quase 20 anos depois, esse cara ainda tá jogando bola, velho. Que loucura. Mas como os 2 craques estavam voando naquela época, Não. Lampard consegue empatar o jogo ainda no primeiro tempo. O jogo ficou nesse 1 a 1 chorado até o final, o que levou a decisão para os pênaltis. E agora olha aqui comigo quem desperdiçou a sua cobrança para o Manchester United. Pois é, mano, nessa época aqui ele ainda não tinha virado o especialista em pênaltis que ele se tornou no futuro. Mas, mesmo desperdiçando, a história ainda iria virar, porque John Terry também desperdiça... Foi nesse aí. Tá maluco? Nessa época aí, assistia vídeo do Cristiano Ronaldo no meu MP4, rapaziada. Antes de jogar fute ali no campinho do lado de casa, colocava lá MP4 e o que é a vida? Essa época aí, o que é a vida? Ficava replicando os dribles, tá ligado? Ó. Disputa para as cobranças alternadas, onde Giggs converte para o United e Anelka perde para o Chelsea, dando assim o título da Champions League para o Manchester United. Esse que foi o terceiro e o último título da Champions para o Manchester, sendo essa também a primeira de muitas outras vezes que o Cristiano Ronaldo conquistava a Europa. Mantendo o ritmo e seguindo o fluxo, agora para 2008-2009. Começou o Barcelona a dominar tudo. Entre o Manchester United e o Barcelona. Mas o que a maioria realmente queria ver era o primeiro duelo entre Cristiano Ronaldo
Ronaldo Verdade, e né? Messi. Inclusive, cara, essa foi a primeira O Messi e fez a um gol de única cabeça. vez que eles se encontraram em uma final de Champions League. Todas as outras vezes em que houveram chance disso acontecer pelo chaveamento, um dos dois acabou caindo antes. Voltando pra partida, Ia ser muito o foda uma Barcelona final do vinha Real na sua Madrid do temporada Cristiano contra histórica o sob Barça comando do de Guardiola. Messi. E o que era previsível, aconteceu. Esse time, Vinha na sua temporada histórica sob o comando de Guardiola. Valdez, Puyol, Touré. Ou é o Yaya Touré, não é? Ou não, o irmão dele. Piqué, Silvinho, Busquets, Xavi, Iniesta. Henry, Eto'o e Messi. O Henry de ponta esquerda, por isso que ele é ponta esquerda no FIFA também. E centroavante, tem o Eto'o. Guardiola de técnico. Rapaziada, esse aqui é o futebol. E o que era previsível, Anderson, Oshie, Ferdinand, Vidic, Evra, Giggs, Carrick, Anderson, Park, Ronaldo e Rooney. Caraca, só timaço. Olha o Park ali, ó. Park Ji-sung. Pô, só Icon nesse time, ó. Anderson é Icon. Ferdinand, Vidic é Icon. Rooney é Icon. O Giggs acho que era, mas tiraram, eu acho. O Park é Hero. O Evra deveria ser Icon, será? Ou Hero? o Barcelona vinha na sua temporada Era histórica bom. sob o comando de Guardiola. Aqui quem é o Piqué nem tem, Silvinho. O Puyol é Icon. O Puyol é lateral direito. O Busquets não tá jogando ainda. Iniesta vai ser Icon, né, no 26. O Xavi é Icon. O Henry é Icon. O Eto'o é Icon. O Messi vai ser Icon, né, quando aposentar. E o que era previsível, aconteceu. O clube catalão dominou a partida, mano, com o Eto'o abrindo o placar e Lionel Messi fazendo um gol de cabeça pra selar a vitória de 2-0. O Messi aqui, inclusive, cara, em uma entrevista recente, contou que esse gol, na final de 2009, é o gol favorito de sua carreira. Eu sempre achei que ele fosse preferir o gol dele na final da Copa de 2022, mas ele prefere esse até hoje. Mas agora, cara, parando pra pensar, De realmente cabeça é muito difícil. emblemático, velho. Quantos gols será que o Messi tem de cabeça na carreira? Pô, pera aí, mano, vou até pesquisar isso aqui, rapidinho. Caraca, mano, ele tem 28 gols de cabeça na carreira. Tem muito centroavante Oxe, alto esse aqui por aí teria que uns não tem 5 no esse número máximo. de gols de cabeça na carreira, hein? E bom, essa foi a segunda Champions do Barça aqui no vídeo. Além de ser a primeira final que o Messi disputou, já que em 2006 ele não participou das finais. Agora, Verdade, partindo era do pro próximo, Ronaldinho. vamos para 2009, 2010. A final foi disputada na Espanha, mas sem nenhum representante espanhol, já que Isso aí a eu partida lembro foi também. disputada entre a Inter de Milão e o Bayern Bayern. de Munique. A Inter, comandada por José Mourinho, venceu o Bayern por 2-0, com 2 gols de Diego Milito, conquistando o único título que faltava para coroar a temporada perfeita do clube italiano. E, A Inter tá dominando essa essa um elenco fortíssimo, tranca do com vários Mourinho. destaques como o brasileiro Júlio César, Maicon, Eto'o, Lúcio, Sneijder, e além de vir embalado após eliminar o poderoso Barcelona de Messi na semifinal, em um confronto histórico. Mas mesmo com todos esses grandes jogadores, o principal protagonista foi o esquecível montado por José Mourinho. Agora, seguindo a linha do tempo, temporada 2010-2011. Barcelona A final de foi novo. disputada no lendário Wembley, na Inglaterra, entre Barcelona e Manchester United. E cara, esse jogo ficou marcado como uma das finais mais dominantes da história da Champions. E esse que também foi talvez o auge técnico do Barcelona de Pep Guardiola. O clube Esse Barcelona catalão aí que pegou o protagonizou Santos uma depois. atuação colossal, com Vamos, gols de pau. Pedro, Messi e Davi Villa, com o domínio absoluto da posse de bola. E pra vocês terem noção, o Barça Barcelona teve acho que era 12 o chutes no gol, melhor contra Barcelona. um do Manchester United. Um domínio absurdo, superando o gigante inglês, que na época era liderado por Rooney, que inclusive foi ele mesmo que descontou o placar para os ingleses. Mas O Manchester nessa época aí começou a título do Barcelona, cair no que nível. venceu aquele jogo por 3-1. Essa campanha histórica do Barcelona também ficou Só marcada envelheceu pelo o El jogador. Clássico na semifinal, onde o Barcelona elimina o Real Madrid no Santiago Bernabéu por Esse foi um 2 gols golaço. de Messi. Com esse título, o Barça levantava sua quarta Champions, a última de Pep Guardiola no comando da equipe catalã. Mantendo a toada e seguindo agora para a temporada 11-12. Mas antes, cara, você vai dar um likezinho nesse vídeo e se inscrever no canal, pô. Quem Deixei, acompanha o já canal escrevi. sabe que eu tô sempre tentando fazer algo diferente, seja na edição, seja no roteiro, até em um ângulo de câmera específico. Só que isso dá muito trabalho, cara. Então se você puder aí dar um like e se inscrever, vai ajudar demais aqui o canal, principalmente nessa busca aí pelos 100 mil inscritos, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 85 mil. Não sei se vai aparecer aqui, ó, mas a contagem de inscrito ao vivo tá rolando aqui na tela. Mas enfim, recado dado, vamos voltar pra linha do tempo e seguir na Champions League. E cara, essa foi uma final bem traumatizante para os torcedores do Bayern, já que a final seria disputada na Alemanha, na Allianz Arena, ou seja, na sua casa contra o Chelsea, um clube inglês. E bom, se essa final foi traumatizante para os alemães, já dá pra imaginar o que aconteceu, né? Só que cara, antes de começar a dar ruim, quem abre o placar é justamente o Bayern de Munique, com esse gol que você tá vendo aqui agora, do Thomas Müller. E detalhe, cara, esse gol foi marcado aos 83 minutos de jogo. Resumindo, a partida
partir desse momento, velho, era só fechar as Essa aí portas foi e uma não das deixar entrar nada. finais Mas aí, épicas, irmão, no hein? finalzinho da partida, aos 88, ele aparece. Drogba marca o seu gol e empata o jogo em 1-1. E esse foi o resultado do jogo, terminando em 1-1 e levando Lembra a que eu tinha partida essa pra camisa prorrogação. do Chelsea Se aí, você já tá na achando época. traumatizante, Nossa, eu curtia calma que essa vai camisa piorar. do Aos Chelsea. 5 minutos da prorrogação, Minha era do Robben Lampard. tem um pênalti para bater, mas ele não consegue passar da muralha. Peter Cech defende a cobrança de Robben. E cara, ele cresceria ainda mais do que isso, porque o jogo agora iria ser decidido nas penalidades, onde Peter Cech brilha mais uma vez. Defendendo Cech era a cobrança de o Olite, auge e aí. Schweinsteiger faz questão de mandar a bola na trave. Chelsea vence por 4-3 nas penalidades, sendo esse o seu primeiro título de Champions, com direito à final na casa do adversário. Mas o futebol sempre te dá uma nova chance, e a do Bayern veio logo no ano seguinte. A final da temporada Aí nessa 2013 aí- foi disputada entre dois rivais alemães, o Bayern de Munique Eu era e o Borussia Borussia Dortmund. nessa época, hein? Novamente no Wembley, Aí que eu na comecei Inglaterra, o Bayern de a Munique gostar do venceu Borussia. com placar de 2-1. Com esse gol aqui do Mandzukic que abriu o placar, e logo depois Gundogan ainda diminuiu, empatando o jogo em 1-1. Mas é aí que vem a reviravolta, cara, porque no finalzinho do jogo, Robben aparece e marca o seu gol, virando Nossa, a eu fiquei partida puto para nesse 2-1. gol. O mesmo Robben que havia sido vilão da final anterior, ao perder um pênalti contra o Chelsea, se redimiu em grande estilo. Robben vence contra o maior Camisa rival bonita do também do país, Bayern, sendo hein? então o herói da conquista da quinta Champions do Bayern, selando sua redenção da melhor maneira possível. E olha só, rapaz, tava demorando pra eles começarem a aparecer aqui, né? Temporada Agora- 13 e 14, Real Madrid Acabou o contra vídeo, é só Real Atlético de Madrid. Afinal, então, seria um clássico da cidade de Madrid, mas disputada em Lisboa. O jogo começa como já era esperado, né? Muito físico e truncado, o que era Vai, Cris, característica do time Nossa, do coitado Simeone. do Atlético, Cara, a gente pode duas reclamar, final pode odiar perdida esse estilo de pro jogo, Real. mas o fato é que funcionava. Tanto que quem abre o placar é o Atlético de Madrid, com Godin aparecendo nesse bumba meu boi louco aqui da área e marcando de cabeça. E aí, mano, depois disso praticamente não teve mais bola rolando. Era falta o tempo inteiro, pancadaria, discussão de treinador. Nossa, cara, parecia final de Libertadores a parada. Só que aí, cara, mano, eu já tô rindo aqui, velho, porque sempre que eu vou tocar nesse assunto eu acabo lembrando da paternidade que existe entre o Real e o Sérgio Atlético de Ramos. Madrid, velho. É uma Aqui, ó. coisa de louco. Aos 93 minutos de jogo, Modric bate um escanteio que ele simplesmente parece que ele não jogou com o pé, cara. Parece que ele manda essa bola com a mão. E quem aparece dentro da área no minuto 93 é Sérgio Ramos, que acerta um cabeceio lindo que, cara, não teve a menor chance pro Courtois, velho, que nessa época jogava pelo Atlético de Madrid. Naquele exato momento, o Sérgio Ramos se tornava Nossa. então uma lenda do Real Madrid. Esse lance virou estampa de camisa, chegou até a virar música pelos torcedores do Real. E aí esquece, né, mano? Depois de você estar aos 93 minutos, Acabou com o praticamente Atlético as duas nessa, hein? mãos na Os caras já taça, tava- e tomar um empate desse do maior rival, não teve jeito. Prorrogação, os caras não queriam nem jogar. Desmoronou. Na prorrogação, Gareth Bale vira o jogo para 2-1. Marcelo, lateral brasileiro, E abriu ainda o amplia porteiro. para 3-1. E claro que ele ia aparecer para marcar o dele, né? Cristiano Ronaldo fecha o placar de 4-1, marcando seu gol de pênalti. O mesmo Cristiano também emplacava um novo recorde que se mantém até hoje: 17 gols em uma única edição de Champions, sendo essa a tão famosa La Décima, fazendo alusão às 10 conquistas de Champions do Você Real acha que era o Madrid auge e do também Papai a primeira Cris, de hein? Carlo Ancelotti no comando do clube merengue. E agora, mantendo o domínio espanhol na competição, a gente chega na temporada 14-15, com a final sendo decidida entre o icônico trio do Barcelona e o Neymar, MSN, Neymar. enfrentando do outro lado Seu a sonho Juventus, foi que era comandada por realizado, Pogba, menino. com a última dança de Pirlo. E aí, né, rapaziada? Coitado, Vou falar o curtiu quê? Pela Pirlo, hein? lógica, Nossa. o Barça domina o Vai de jogo terno. e abre o placar logo aos 4 minutos, com gol de Rakitic após bela jogada envolvendo Neymar e Iniesta. Morata ainda marca seu gol, diminuindo o placar logo depois. Época que o Morata Mas Suárez era bom. aparece e vira o jogo para 2-1. E aí, irmão, minutos depois, não poderia ser outro, né? Neymar aparece e fecha o caixão, ampliando o placar para 3-1 e garantindo o título da Champions League para o Barcelona do Tri MSN. E cara, essa campanha do Barcelona foi histórica. Eles venceram o campeão inglês nas oitavas, o campeão francês nas quartas, o campeão alemão na semi e o campeão italiano na final, sendo essa a quinta Champions do Barça, marcada pelo brilho do trio que encantou o mundo do futebol com sua magia. E vamos levar a sério isso de manter o título na Espanha, ok? Temporada 15-16. Mais uma Novo, vez, hein? Real Madrid contra Atlético de Madrid. E na reedição Nossa, da ia final ser da massa o temporada Real Madrid e 13-14, Barcelona na as final da peças eram Champions. praticamente as mesmas. Mas o Real agora era comandado por Zidane, enquanto o Atlético ainda era comandado por Diego Simeone. E pra mostrar que o cara Simeone. era carrasco e pai do Atlético, Sérgio Ramos aparece mais uma vez e marca de novo em uma final contra os cotoneiros. Esse aí foi pros cara, pênaltis, aos não foi? 48 minutos, Griezmann tem uma chance de ouro, já que ele tem esse pênalti pra cobrar e quem sabe empatar a errou. partida. Mas o Chave pro resultado Torres.
foi bem diferente. Ele desperdiçou a cobrança que poderia dar o empate para o Atlético aos 48 minutos e, quem sabe, mudar o rumo da partida. Mas, para a sorte do francês, Juan Fran consegue empatar o placar em 1-1, levando então esse jogo a ser decidido nos pênaltis. Opa, olha eu aqui de novo só para corrigir. Não foi Juan Fran, ok? Quem marcou esse gol foi o Carrasco. E foi dessa maneira, nas penalidades, que o Real Madrid venceu mais uma vez. Juan Fran foi na bola, bateu e desperdiçou. Esse que foi o último pênalti para o Atlético, porque Cristiano Ronaldo apareceu para cobrar o quinto e último pênalti para o Real Madrid e não desperdiçou. Cara, a relação de paternidade entre o Sérgio Ramos e o Cristiano Ronaldo com o Atlético de Madrid é uma coisa assim, a ser estudada, tá ligado? 5-3 para o Real nas penalidades e mais uma vez vencendo o rival para ser campeão da Champions. Essa que foi a 11ª do Real Madrid e a primeira de Zidane como treinador do clube merengue. E agora, cara, mantendo, não deu nem tempo de você digerir. O Real tá na final de novo. Temporada 16-17, Real Madrid contra Juventus. Essa final foi boa demais, rapaziada. Já faz quase 10 anos, mas ela ainda parece ser muito recente na minha memória, tá ligado? Eu lembro perfeitamente de estar assistindo assim e tipo, cara, não acredito que o Real Madrid vai ganhar outra, mano. Os caras vão ganhar 2 seguidas, não é possível. Só que aí, mano, os caras resolveram provar que não era impossível, não. O jogo começa e o Cristiano Ronaldo abre o placar. Eu lembro muito dessa. Minutos. Mano, fala pra mim se isso aqui não é um golaço, cara. Olha isso, toda jogada trabalhada, a batida de primeira. O Cristiano Ronaldo tinha o cabelinho de miojo. Pelo amor de Deus, filho, que golaço. Só que aí a Juventus já responde muito rápido, com o Mandzukic empatando o jogo com mais um golaço, mas esse aqui é golaço de verdade. Cara, vale a pena ver de novo esse golaço, cara. Olha isso, ele me vira do nada e tira uma bike, sei lá, irmão, do além, pô. A Juventus então empatava o jogo, vai tomando, tá? Mas quem foi tomando mesmo foi a Juve, porque Casemiro manda uma bomba do outro lado do mundo aí segura o Casemiro para 2-1. 3 minutos depois, aos 64, Cristiano Ronaldo marca o seu segundo gol na final. E aos 90 minutos, Marco Asensio aparece, marcando seu gol e finalizando a partida em 4-1 para o Real Madrid. A 12ª Champions do clube. Na época, eu achava que o Asensio ia ser o novo Cristiano Ronaldo. O Asensio, toda vez que entrava, marcava o golzinho dele, fazia os gols dele, entrava e jogava bem. E eu falava, cara, esse cara vai ser revelação, vai ser craque o Asensio. Não foi. A segunda seguida e também ele não é ruim jogador, não. Zidane como treinador. Agora, seguindo na linha do tempo, avançando para a temporada 17-18. Pô, mano. Rapaziada. De novo. Enquanto o Liverpool foi disputada entre o gigante espanhol Real Madrid e o gigante inglês Liverpool, que voltava ao caminho das glórias sob o comando de Jürgen Klopp. E aí, rapaziada, logo de cara, aos 30 minutos, o Sérgio Ramos aplica um golpe de judô no Salah que tira o egípcio da partida. Cara, pra mim não tem discussão. O segundo jogador mais importante dessa era vitoriosa do Real Madrid é o Sérgio Ramos. O cara tava presente em praticamente todos os momentos decisivos. Minuto 93. O zagueiro tem mais gol que muito atacante por aí. Foi ele que marcou o gol, que fechou o placar em 1-1 entre o Real Madrid e o Atlético, para só aí ter a decisão por pênalti. E em 2018, em mais uma final, mais um momento decisivo, ele tira o principal jogador do outro time sem nem tomar amarelo, cara. Ainda tem aqueles boatos lá que ele deu uma pancada lá no Carlos e ele teve uma convulsãozinha, não sei ao certo, tá ligado? Mas tem essa lenda urbana aí de que o Carlos acabou com essa final, ali, e eu gostava do Carlos, eu sempre contratava ele no FIFA. Não teve problema de visão mesmo, irmão. Pode investigar que esse cara aí... Enfim, não tô aqui pra acusar ninguém. Voltando aqui agora, aos 51 minutos de jogo, Benzema abre o placar para o Real Madrid. Só que, mano, se liga no lance. Eu lembro dessa final, eu tava no trampo, velho. Tava quase na hora de ir embora. Aí, na hora de a gente passou de digitar pra sair, a gente entrou lá na sala pra assistir o final do jogo. Aí o Bale meteu aquele gol de bicicleta. Falei, nossa! O goleiro do Liverpool, o Karius, tá com a bola. O goleiro entregou a bola no do Benzema. Ele vai repor o jogo. Só que o cara vai e me faz isso aqui que você tá vendo. Ele soltou a bola nos pés do Benzema. Cara, esse aqui é aquele tipo de lance que não acontece. Ele acabou com a carreira dele num jogo, velho. Final de Champions League. Sempre que o Real Madrid tá de um lado, acontecem umas coisas bizarras, mano. É uma mística que os caras têm. Aí depois dessa, o Liverpool contratou o Alisson. Só que essa partida ela é tão esquisita, mas tão esquisita, que me faz acreditar um pouquinho nessas teorias da conspiração que rolam por aí. Porque, cara, não dá, mano. Essa é muito esquisita. Mas o Liverpool era osso duro de roer, cara. Porque 4 minutos depois, mesmo sem o seu principal jogador, Mané reage e empata o jogo, deixando tudo igual em 1-1 e mantendo o clube inglês vivo na competição. Só que aí, rapaziada, olha isso aqui e me diz se isso é normal. Na moral, o Marcelo tá conduzindo a bola, ele cruza e o Gareth Bale me aparece e me vira uma bike. E ele inacreditável. Saiu do banco, né? Simplesmente do nada, em plena final de Champions, mais uma bike. Mas eu vou falar pra vocês, o Bale era jogadoraço, velho. Eu curtia muito o Bale. Eu achava ele craque de bola, o Bale. Desde a época do Tottenham.
Pra mim, ele também, né? Eu falei do Asensio, mas o Bale, ele parecia que era um novo Cristiano Ronaldo. Ele tinha até um cabelinho curtinho assim, mas depois que ele foi pro Real, ele deixou crescer o cabelo. Acho que pra não ficar parecido com o Cristiano Ronaldo. Aí o Bale jogava, não é tão que ele é icon no FIFA, eu tenho ele. Mas só que essa daqui, irmão, ele é muito mais sinistro do que o do Mandzukic. Olha a distância que foi pro gol, olha o jeito que ele virou. Cara, uma coisa maravilhosa. Só que se a gente pegar pra ver na câmera, o Karius parece que ele encolhe os braços, tá ligado? Não dá pra cravar estranho, que ele né, conseguiria chegar nessa bola com o braço esticado e tal. Eu mesmo acho que ele não chegaria, se o brasão pegava. É mais um lance esquisito pra conta dele, mano. Ele vai na bola e encolhe os braços. Enfim, Nossa. Mas aí você já tava estranho o primeiro gol com o Benzema. O segundo, que ele encolhe os braços. Olha esse terceiro. O Bale, que já tinha percebido que o cara estava tendo câimbra mental, tava meio bugado, ele pega a bola de fora da área e pensa, pô, por que não, né? Eu vou arriscar. E ele manda um chute, cara, praticamente no meio do gol. A bola é muito defensável. Só que o Karius vai me dar essa frangada histórica que você tá vendo aqui. Olha que coisa ridícula. E é isso, cara. Foi desse jeito que o Karius acabou com toda a jornada do Liverpool e o Real Madrid ganhou o seu terceiro título consecutivo. Que foi a pior partida de um goleiro que eu já vi. 3 falhas consecutivas de Karius. Um hat-trick de falhas. Brincadeiras à parte, rapaziada. 3-1 Real Madrid, fechando um ciclo de uma era de ouro do clube. Sendo essa a última partida de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid. Essa foi a 13ª Champions do Real, a terceira seguida, a 4ª de Cristiano Ronaldo pelo clube e a terceira de... Pra mim, Cristiano Ronaldo não deveria ter saído do Real, velho. Ele na Juventus, pra mim, parece que foi um, sei lá, um delírio, um surto coletivo, o Cristiano na Juventus. Quando você olha e parece, isso aconteceu mesmo, o Cristiano na Juventus? Não faz sentido. Zidane no comando da equipe. Agora, às vezes até esqueço que ele jogou na Juventus. E... Não, relaxa, dessa vez não foi Real Madrid. Bom, por enquanto, né? Liverpool versus Tottenham. Afinal, foi meio 100% inglesa. Com o Liverpool voltando à decisão um ano depois de ter perdido para o Real. E eu fiquei na dúvida, eu queria que o Tottenham ganhasse a primeira. Teve o braço quase arrancado pelo mas zagueiro o adversário. Liverpool também merecia, depois de ter perdido. Cara, foi ele que abriu o placar aos 2 minutos, marcando esse gol de pênalti. Depois 1 a 0 o Tottenham só, tentou bastante, cara. Mas Alisson, que pelo Liverpool é a reencarnação do Yashin e pelo Brasil é o Muralha 2.0, não tava deixando passar nada, velho. Ele se fosse o Karius, o Tottenham tinha uma Champions. E pra melhorar ainda mais, aos 87 minutos, faltando só 3 pra acabar, foi 2. o Origi aparece e marca mais um gol. Essa Champions do Origi aí, assim, o título da Champions resolveu decidir. Sendo essa a 6ª Champions do Liverpool, superando até aquele momento o Barcelona e o Bayern, que também tinham 5. Eu lembro que então, dessa Champions aí que eles ganharam do Barcelona, não é? Milan, com 7 títulos, e do Real, aquele escanteio que o Arnold cobrou rápido. A conquista fica marcada pelo brilho do trio Salah, Mané e Firmino, mas principalmente pelo carisma e incrível trabalho do alemão Jürgen Klopp, que resgatou o clube e o devolveu para o seu devido lugar, como um dos maiores do futebol mundial. E agora mantendo, tá acabando, rapaziadinha. Chegamos em 2020. Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. Aqui vamos voltar no tempo daquela fase esquisita que a gente tava vivendo, né? Em 2020 a Covid-19 ainda tava no auge e o jeito que a UEFA deu pra poder resolver e não parar a Champions foi realizar um Super Agosto, onde todos os jogos da fase de eliminatórias eram decididos em somente um jogo. Ou seja, oitavas com um jogo, quartas com um jogo, semi com um jogo e final, que sempre foi o único mesmo. Tudo seria realizado dentro de um mês pra poder acabar o mais rápido possível. E é claro que os jogos eram todos com os portões fechados. Mas no campo e bola mesmo, cara, só um time realmente merecia ganhar aquela Champions. E quem tava acompanhando sabe disso. O Bayern de Munique de Hansi Flick era uma máquina de moer os adversários, tendo acabado de aplicar um 8-2 na semifinal contra o Barcelona, sendo essa a maior humilhação da história do clube catalão na era Messi, que também considerou o 8-2 como um dos pilares para sua saída no futuro. Do outro lado, tínhamos o auge do PSG do projeto Neymar, já que finalmente ele estava saudável nos momentos decisivos e havia conseguido juntar Mbappé, levar o time francês para uma final. E cara, por mais que o Bayern fosse um time anos-luz à frente do Paris Saint-Germain, coletivamente falando, né? A partida foi até que bem disputada, velho, com os dois lados tendo chances claras de perdeu um gol feito. Do lado do Paris Saint-Germain mesmo, o Neymar teve algumas chances, mas parou no Neuer. E a melhor chance do Paris foi com o Mbappé, que teve a bola praticamente dentro da área, livre pra chutar, mas acabou desperdiçando. Só que aí, velho, a regra é clara, né? Quem não faz, leva. O Bayern abre o placar com Coman de cabeça. O francês que anos atrás era da base do PSG, inclusive. E aí ficou por isso aí mesmo, cara. O Bayern venceu o Paris Saint-Germain de Neymar e Mbappé na final por 1-0. O PSG era meio bagunçado nessa época também. Na lista dos maiores vencedores, coroando com justiça a temporada incrível de Lewandowski e principalmente eu acho que o técnico era aquele alemão do show. Chegando agora na temporada 2021 e mantendo o título na Inglaterra. A final foi decidida entre o Chelsea e o Manchester.
A Premier League tava aí mostrando o porquê de seu hype, né? O projeto do City de Pep Guardiola estava a um passo da glória. Mas do outro lado, o Chelsea nem era tão bom assim nessa época. Thomas Tuchel e liderado por Thiago Silva, que havia acabado de sair do PSG. E com um gol solitário de Kai Havertz aos 42 minutos, o Chelsea abre o placar. Jogava, e aí, cara, depois desse gol, Thomas Tuchel montou um marapuca ali que conseguiu resolver praticamente todo o sistema de criação do Manchester City. Thiago Silva, logo na sua primeira temporada fora. Não entendo, velho. O City era 1000 vezes melhor que esse Chelsea. Esse Chelsea aí tomava na Premier League direto do City. Aí chegou na Champions, acho que a camisa pesou, porque o City foi lá e foi anulado completamente pelo Chelsea. O Havertz fez gol. O Chelsea foi de quietinho e ganhou essa Champions aí, velho. Foi tipo... Foi como se o Borussia, naquela final que o Borussia perdeu pro Real Madrid, foi igual o Borussia, como foi parar na final do nada, assim, o Borussia. Se tivesse ganhado do Real Madrid, ia ser mais ou menos essa história do Chelsea. Do Paris Saint-Germain. E agora, já muito próximo dos dias atuais, temporada 21-22. Sim, cara, o Real Madrid demorou somente 4 anos para voltar para mais uma final de Champions League. E o Liverpool seria o mesmo adversário da sua última vitória, que aconteceu em 2018. Isso o salário de cabelo muito estranho, né? Já acostumei com ele. Forte, né, cara? Cabelinho disputando 3 finais de Champions em 5 anos, mesmo que só tenha ganhado uma. Vai ser outro cara. Começa com o Liverpool já superior desde o primeiro minuto. E com uma noite brilhante de Courtois, o goleiro merengue. Nossa, rapaziada, falando sério, velho, o cara tava completamente fechou o gol nessa temporada. Não é exagero nenhum falar que a partida poderia ter terminado, sei lá, 4-0 pro Liverpool. Porque teve no mínimo umas 4 defesas do Courtois que você assistindo, cara, não dá pra acreditar que ele tava fazendo aquilo. Essa com certeza foi a melhor atuação de um goleiro que eu já vi em uma do Carlos foi a pior, do Courtois ali foi a melhor. Todos, porque também teve do Peter Cech aqui contra o Bayern de Munique que a gente viu nesse vídeo, né? Onde ele jogou um absurdo, inclusive pegando o pênalti do Robin que garantiu o título para o Chelsea. E mesmo que o Liverpool tivesse metralhando, cara, voltando para aquele ditado, quem não faz leva. Vini Júnior marca o gol do título aos 59 minutos. Logo ele, mano, o cara que nem iria chegar a vestir a camisa do Real, né? Fazendo gol e marcando seu nome na história do maior clube do mundo. E agora um detalhe especial, rapaziada. Essa foi a janela de transferências do Real Madrid em 2019. Caraca. Simplesmente nessa foto estão os 3 maiores responsáveis pelo jogo contra o Liverpool. Finalizando então a partida com a 14ª Champions do Real o cara Madrid. fechou o gol, o outro que deu... O Valverde que deu assistência, não foi? Carlo Ancelotti como técnico do Real. Já que ele havia retornado no início de 2022 para comandar o clube. E agora avançando, é aquele ditado: quem espera, sempre alcança. A final de 22-23 foi decidida entre o Manchester City e a Inter de Milão. O time do Pep Guardiola estava mais uma vez a um passo de alcançar a glória europeia. E dessa vez, vindo embalados após meterem uma goleada de 4-0 no Real Madrid. Agora também contando com Haaland como seu goleador. Mas não foi graças a ele que o clube inglês conseguiu abrir o placar, e sim a Rodri, que marcou um belo gol inclusive. Depois disso, a Inter reagiu e ainda cresceu bastante no jogo, cara. Mostrando que final realmente é outro jogo, cara. Por mais que o nível do Manchester City fosse muito superior à da Inter, eles só conseguiram sair com esse título porque o Ederson tava em uma noite iluminada. O goleiro brasileiro fechou o gol e garantiu o resultado de 1-0, que deu o título para o Manchester City. Mais uma vez, um jogador brasileiro sendo essencial em um título. Brasil. E finalmente, depois de muitas tentativas e frustrações, Pep Guardiola voltava a vencer a Champions League. A sua primeira como treinador do Manchester City e também a sua primeira desde que saiu do Barcelona, mais de 10 anos depois. E finalmente chegamos nos dias atuais. Real Madrid e Borussia Dortmund decidiam as finais da Champions da temporada 2023-2024. Sim, de novo não sei como esse Borussia foi parar aí. Vez que eles aparecem, pelo menos nesse vídeo. Eu tava torcendo pro Borussia os alemães que surpreenderam a todos ao conseguirem chegar na decisão. Eu lembro que na época teve toda aquela discussão. A gente vai torcer pro Vini Júnior e o Rodrigo, que são brasileiros, ou vamos torcer pro Marco Reus ganhar o seu primeiro título? E pra responder isso aí, cara, eu vou deixar aqui um corte meu que viralizou bastante lá na época que eu fazia a live, né? O meu eu do passado vai poder falar muito melhor do que o meu eu do futuro, ok? Cada Champions vai torcer pra Reus ou pro Vini. Porra, essa é mole. É mole. É óbvio que eu vou torcer pro Vini. Essas porra dessas edições que o pessoal tá usando do Jorge Igor, mano. Precisamos falar de Marco Reus. Esse cara tá no Borussia Dortmund, mas musiquinha de fundo. Something far away. Na, na, na. Pelo amor de Deus, porra. Eu vou torcer pra alemão. Eu vou torcer pra Marco Reus ganhar. Alemão, ô meu ovo, irmão. Eu quero Vini Júnior e Rodrigo bicampeão da Champions, porra. Mano, o alemão meteu 7-1 na gente em casa. O Reus não tava, torcer pra um alemão.
Se o outro lado tem brasileiro, Toni Kroos virou francês, pronto. Aí vai começar os caras a levar o pé da letra. Irmão, o time do Borussia não tem um brasileiro, rapaziada. Não tem um brasileiro no time do Borussia, pô. Eu vou torcer da onde? Pra um time alemão, cheio de alemão, pô. Se você vai torcer pro Marco Rocha, precisamos falar de Marco Rocha. Beleza, irmão, torce pra ele. Eu não vou. Simples. E basicamente é isso aí, entendeu? Eu torci pra ele, pô, desculpa alemão aí. ganhar alguma coisa, que tem um Vini já tinha brasileiro do outro ganhado. lado disputando, vocês podem me internar que, pô, eu tô maluco. A partida começou e o primeiro tempo, cara, o Borussia surpreendeu, fazendo um jogo de almanac. Os caras triste porque o Real ganhou, não, porque 45 minutos. tava dividido mas também. Aí é aquilo, né? Quem não faz leva, ataca novamente. E aí, simplesmente, o Toni Kroos, que tava fazendo a sua temporada de despedida, cobrou o escanteio que foi na cabeça do Carvajal, velho. Sim, mano, é mais uma daquelas coisas esquisitas que só acontecem com o Real, né? O Carvajal, de 1,73 m, conseguiu subir Encarnou o Sérgio Ramos. de vários zagueiros alemães que são gigantescos. Vai entender, né? E logo depois o Bellingham assiste a Vini Júnior, que mais uma vez voltaria a marcar em final de Champions. Parecido com o gol do Neymar. Placar para 2-0 e sacramentando o 15º título do Real Madrid. O segundo da era Vini Júnior e Rodrigo e a terceira e última Champions de Carlo Ancelotti pelo Real. Ele que agora é treinador da seleção brasileira de futebol. Faz o Hexa pra nós. Este aqui era o ataque do Paris Saint-Germain na temporada 21-22. E agora, esse é o ataque do Paris Saint-Germain na atual temporada. Messi, Neymar e Mbappé se tornaram Barcola, Kangli e Dembélé. Hoje, o Luiz Henrique tenta fazer esse time virar realmente um clube de futebol, e não só uma máquina midiática pra moer treinadores e vender camisas. E pra ser sincero, eu acho que Kangli nem joga titular, é o Doué. Arrume algo com esse elenco. Que vara Mas também. vamos ver, né? O futebol é muito louco. E é isso. Esse Neymar aí. O que eu falo agora? Final 2024-2025. Paris Saint-Germain contra Inter de Milão. Cara, vocês viram aí que eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás, né? Mais precisamente há 7 meses atrás, falando sobre como o PSG do Neymar, Mbappé e Messi acabou fracassando. Eu disse que eu duvidava muito que o Luiz Henrique acho que é mais culpa do técnico, velho. E olha, eu tenho os É uma meus bagunça. pontos. Quando eu gravei aquele vídeo há 7 meses atrás, A diretoria também não ajudava. Destruindo tudo. Eu acho que ele nem tava jogando no profissional ainda. E também o Kvaratskhelia, sei lá como é que fala o nome desse maluco, ele também não estava no PSG, cara. Então não vem aqui falar que, viajou, não sei o que, não vem com essa. Ninguém aqui esperava que o PSG fosse ganhar, ok? Mas, mano, o Luiz Henrique calou minha boca. Não tem o que falar do cara, velho. Ele fez um trabalho sensacional. Se o Luiz Henrique fosse técnico na época que tava o Messi e o Neymar lá, acho que eles poderiam ter sido melhor do que eram. Ganhar, já não sei. Cara, foi a melhor campanha da fase de grupos, foi do Liverpool. O PSG pensei que o Liverpool ia ganhar, hein? E mesmo assim, eles foram lá em Anfield, na Inglaterra, e eliminaram o Liverpool. Depois eles passaram pelo Aston Villa, né, o clube inglês, nas quartas de final. Na semi pegaram o Arsenal, mais um clube inglês, e na final, a Inter. E, mano, essa final, o que eu vou falar dessa final, cara? O Paris Saint-Germain simplesmente passou o cerol na Inter desde o começo da partida, rapaziada. A Inter que conseguiu eliminar o Barcelona do Hansi Flick aí, que era uma das sensações da temporada, né, que fez um jogaço tanto na ida quanto na volta. Cara, ela simplesmente não existiu na final. O PSG mastigou e engoliu a Inter desde o primeiro minuto. 5-0, cara, com uma atuação assim brilhante desse Desiré Doué. Não, acho que uma das final mais uma jovem promessa do futuro. Nem promessa ele é mais, né? Já é realidade. Agora o cara já é campeão da Champions com 2 gols na final. E ainda teve uma assistência. Eu vi falar aqui na transmissão, acabou de terminar, mano. O jogo acabou de acabar aqui. E eles falaram aqui na transmissão que esse é o recorde. Ninguém nunca tinha participado de 3 gols em uma final. E o moleque de 19 anos já tá com essa aí na conta, filho. Olha, rapaziada, eu realmente aqui tiro o chapéu porque o Luiz Henrique conseguiu fazer algo que eu achei que seria impossível. Não só fazer o Paris Saint-Germain ganhar uma Champions, fazer esses caras levarem a sério. Eu nem vou me aprofundar muito nesse assunto, cara, porque eu pretendo fazer um vídeo especial aqui sobre o PSG do Luiz Henrique, o que ele fez pra mudar essa, sei lá, cara, essa hora de fracasso ele fez que tinha no time jogar como um time, né? É dessa forma aqui que eu finalizo, atualizando tudo. O Paris Saint-Germain é o atual campeão da Champions League em 2025. Meteu um 5-0 na Inter, merecido, passou o carro mesmo, foi o melhor time na final, foi o melhor time na semi, nas quartas, nas oitavas. O Paris Saint-Germain surpreendeu todo mundo, a verdade é essa. E, cara, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, mano, porque eu tô Eles quase foram eliminados, né, na primeira fase lá. Terminar a partida, tô vendo aqui o Luiz Henrique dando entrevista aqui pra TNT e tô gravando já aqui a versão do PSG, porque, pô, se é pra ser 100% atualizado, então que seja com o atual campeão também, né? E lembrando que se você quiser virar membro aí pra poder melhorar a qualidade do canal e me ajudar a produzir mais vídeos como esse, vou agradecer demais, valeu? Tamo junto, muito obrigado, moral. Tem muito vídeo no canal aqui pra você assistir. Vou estar deixando dois aqui que eu recomendo e você escolhe qual você prefere. Pra gente dar uma refrescada pra lembrar do passado. Eu posso encerrar esse vídeo. Fui. Isso aí. Já deixa o like lá, rapaziada. Demais. Gostei desse canal aqui. Já me inscrevi. Isso aí. Pra vocês aí, qual a final mais marcante da Champions? Ó, pra mim,
eu ver. Tem a final do Borussia lá que perdeu pro Bayern. Eu tava torcendo muito pro Borussia naquela época. E fiquei puto por causa do Bayern. Tem a final do Chelsea contra o Bayern, que eu tava torcendo pro Chelsea naquela final lá. Chelsea do Drogba, Peter Cech, eu gostava muito do Lampard. Era fãzaço do Lampard na época. Outra final. O Barcelona contra Manchester United eu não lembro direito. No Manchester contra o Chelsea eu lembro do mais ou menos assim. Sabe quando você tem uns flashback na mente só dos pênaltis? Eu não lembro muito como que eram os times. Barcelona e Manchester também não lembrava muito. Lembrava do Barcelona que passava o Serol em todo mundo nessa época. Do Real Madrid agora. Mas o Real Madrid e Liverpool também ficou bem marcado pelas falhas do Karius lá. A outra final também do Real Madrid que o Sérgio Ramos quebrou o Salah, né? O golpe de judô. Mas é isso. E a final do Barcelona também contra a Juventus, com aquele gol do Neymar lá também ficou marcada, né? Primeira e única Champions do menino Ney. Mas é isso, rapaziada. Curtiram mais o vídeo? Se vocês curtiram, deixa o like. Se inscreve no canal pra ajudar nós. Deixa uma sugestão aí, rapaziada, de outros vídeos aí pra gente reagir sobre futebol, porque eu tô aqui, ó, na manhã aqui, só assistindo sobre fute. Gosto muito. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.